Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 43. Ok? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos através dos apóstolos. Queridos, Atos dos Apóstolos é o livro que registra os atos, os acontecimentos, o agir do Espírito de Deus, e muitos estudiosos chegam a dizer que não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo de Deus. A igreja nasce como resposta ao cumprimento da palavra de Jesus, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo de Deus. O derramamento do Espírito Santo havia sido predito, pré-anunciado, proclamado pelos profetas do Antigo Testamento. E depois da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, minutos antes da sua ascensão aos céus, ele lhes dá uma ordem, uma palavra, um comando de que eles deveriam permanecer reunidos em Jerusalém, até que a promessa anunciada pelo profeta Joel, de Joel 2, que falava do derramamento do Espírito Santo. Então eles deveriam permanecer reunidos em oração, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, fossem batizados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, isto acontece, isso se cumpre, no dia de Pentecoste, como diz uma canção que a gente canta há muito tempo: de fogo a casa encheu. Todos os que estavam presentes foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus desceu de forma corpórea sobre eles, como um vento impetuoso, como um mover, a glória de Deus que desceu naquela ocasião sobre eles, sobre todos os que estavam reunidos. E assim nasce a igreja no poder do Espírito de Deus. Esta igreja é o modelo, esse é o exemplo. E Atos capítulo 2, 42 a 43, fala de como é que eles viviam. A Bíblia fala que eles tinham prazer em se reunir. A Bíblia fala que eles agiam como se fosse um pássaro para ilustrar, eu digo que eles agiam como se fosse um pássaro de duas asas. Uma asa eram as reuniões do templo, a outra asa eram as reuniões nas casas, eram os pequenos grupos, e a tônica era a oração, era o compartilhar, era aquilo que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E a boca fala do que está cheio, o coração. Quem está cheio de Deus se expressa, é como uma caixa d'água sem boia, que ela enche e depois de cheia, ela começa a transbordar, ela começa a se derramar. Assim é o crente cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem prazer em Deus, ele tem prazer na casa de Deus, ele tem prazer em ler a Bíblia, ele tem prazer em orar, ele tem prazer em em ofertar, em celebrar, em se reunir a sua alma a fogo. Portanto, esse é o padrão. E se a igreja do Senhor não está exatamente assim, não tem desculpa para dar. Repito,
não existe desculpa para dar. Não é uma questão de gosto, não é gostar disso ou daquilo, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, há temor no nosso coração. A gente tem medo de pecar, a gente evita pecar, a gente se consagra, a gente se santifica, aleluia, louvado seja Deus. A gente tem prazer nas coisas de Deus. E quando você começa a ter que brigar com o povo, quando você começa a ter que ficar convocando o povo, exortar para orar, exortar para ir na igreja, você tem que ficar a cada culto, mandando um flyer, um voador, sabe, um anúncio chamando, tem culto, vai para o culto, não sei o quê. Quando você começa a ter que ficar fazendo essas convocações em todas as redes sociais, é porque os crentes perderam o brilho, os crentes perderam o prazer, os crentes perderam a unção, perderam a graça, estão frios, estão gelados. Dá para ouvir um fala a Deus aí? Aleluia! Todas essas convocações é para o descrente, é para aquele que não é da igreja. Mas crente precisar ficar sendo alertado, anunciado, insistindo. Quando o crente começa a dar desculpa, isso é igual relacionamento marido e mulher. Início do casamento é um fogo só. Vida sexual é abundante. Mas os anos passam. E quando um começa a ficar lá na televisão, na sala, esperando o outro ir para o quarto para dormir, é porque o fogo se foi. É a mulher que faz isso. Às vezes o homem que faz isso. Quando começa a evitar um ao outro. Isso é fato. Quando a gente começa a arrumar desculpa, hoje está frio. Aí a gente devia sentar e dizer assim, hoje está frio aí fora, mas meu coração está em pedra, está empedernido, está gelado, está congelado. É por isso que eu estou arrumando desculpa. Para pensar quando você namorava essa mulher, se tinha tempo ruim. Não tinha cansaço, tinha? Podia ter ficado 2 noites, 3 noites acordado, viajado, não sei o quê, com fome. Cabra chega em casa, toma um banho depressa, faz a barba e tal, se tem para fazer, né, se tem barba e tal, se ajeita, põe a melhor roupa, respira fundo. E que é que renova a sua força? É a paixão, é o desejo de estar perto, é o desejo de encontrar. Quando a gente namorava, a gente nem sabia direito o que é esse negócio de mulher com TPM, porque elas não davam cara de quem estava com TPM. A cara, quando namorava a gente e tinha TPM, era uma. A cara, depois que casa, é outra. É verdade ou não é, homens? Cuidado se não chegar em casa e ter uma briga pronta com esse Zé Grosso seu alto aí. O negócio pode ficar pior, viu? Tinha cólica? Tinha. Mas tinha vontade de encontrar. Tinha prazer de estar junto. Tinha cansaço? Tinha. Mas o desejo do encontro superava todos os obstáculos, e aí a pessoa estava dando um comando à sua mente, que começava a reagir. Então vamos lá. Da mesma forma é a questão da nossa relação com Deus, porque é também um relacionamento. Fala de intimidade. Intimidade. Então, do mesmo jeito
quando eu namorava, ou eu estava no emprego, especialmente no início, aquele esforço de chegar mais cedo, aquele esforço de dar o melhor, e que não deveria arrefecer isso nunca, amém? Mas é que eu dava um comando na mente, você dava um comando na mente, e aí a mente obedecia, e começava então uma produção hormonal, ok? Então você começava a se animar. E hoje, quando você vê, tem dores? Tem, é verdade. A máquina está mais gasta? É verdade. É verdade. Mas quando eu tomo uma decisão e eu digo, eu preciso buscar a face do meu Deus. Vai olhar a vontade do corpo, você só vai para a cama. É verdade ou não é? A mulher levanta para fazer uma comida e às vezes ela não está bem, mas ela tem um compromisso, ela sabe que ela precisa. A pessoa levanta para ir para o trabalho, às vezes ela não está bem, mas ele tem um compromisso, então ele precisa, amém? Ele tem que dar os pulos. Irmãos, nós precisamos ter esse mesmo compromisso, esse mesmo comportamento, essa mesma atitude em relação às coisas de Deus. Quando a pastora Salda falou aqui, que não se lembrava se era eu que falava, que quando ia ofertar o dizimar ao Senhor, que eu tomei uma decisão de dar as melhores notas, você sabe por quê? Porque eu escolhi as piores. Toda vez que eu ia ofertar ou dizimar, eu olhava o dinheiro e começava a pegar aquelas mais rasgadas, aquelas mais ruins. Aí um dia o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, quer dizer que para mim você é das mais feias, as piores. Foi uma porrada, foi uma pancada, que aí eu decidi, a partir de hoje, eu vou dar as melhores notas que eu tenho. Porque tudo isso está emitindo um sinal. Sim ou não? E não é diferente daquilo que o profeta confrontou e dizendo, quando vocês vão a Deus levar as vossas ofertas, e naquele tempo tinha oferta a dinheiro, mas tinha oferta animal, que eram sacrifícios. E que eles iam levar a oferta ao Senhor, o sacrifício ao Senhor. Aí ele diz assim, vocês vêm a mim e trazem o pior. Traz o manco, traz aquele animal que não cresceu, que não está bonito. Traz aquele que está defeituoso. A pergunta é, qual é o culto que você tem prestado ao Senhor? Será que aquela palavra de Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ela reflete a sua realidade? Você tem mesmo prazer em estar na casa do Senhor? Eu disse aqui, que depois daquele período que nós ficamos sem poder congregar, só fazendo cultos online, eu fiquei imaginando que o dia que liberasse para fazer o culto, que o povo ia fazer fila na porta da igreja para ir para o culto. Porque estava com saudade desse momento de celebrar junto, mas não foi o que aconteceu. O medo foi maior, a frieza espiritual foi maior. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Diz assim, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Você entendeu o que aconteceu? Tiago era um dos apóstolos. Herodes mandou prender porque politicamente ele viu que era uma boa. Tinha aprovação do povo, os políticos agem a partir de aprovação. Eles nem sempre fazem o que querem, eles fazem aquilo que lhes dá resultado político, que lhes dá ibope, que lhes dá apoio. E ele passou Tiago ao fio da espada. A gente fala assim, parece uma palavra bonita, a gente parece que esquece que meteram a espada na cabeça do cara e decepou a cabeça de um dos
principais pilares da igreja, uma igreja que estava começando. Vendo ser agradável aos judeus, isso é, nas pesquisas ele cresceu, o povo judeu gostou do que ele fez, aí ele resolveu pegar o líder maior, que era Pedro, e eram dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, brincadeira, 4 soldados, acabava aquele turno, vinha mais 4, substituía aquele. Vamos lá. Para o guardarem, com o propósito de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque não podia matar na Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Agora, repita, eu vou falar e vocês repetem, por favor. Mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Prendeu Tiago. Os crentes normais continuaram normais. Arrancou a cabeça de Tiago. Todo mundo ficou de orelha e cabelo em pé. Vieram e pegaram Pedro, a principal referência. E a igreja se desesperou em oração. Diga comigo. A igreja se desesperou em oração. Você só vai orar. Vou consertar a frase, espera aí. Você vai ter resposta quando você se desesperar. Quando Deus vê seu desespero, que você pode trocar esse desespero por coisa na sua vida, você será atendido. Então vamos lá. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quando é que você vai ter? Quando? Quando você se desesperar pela face de Deus. Aí você vai ter. Quem quer ver sinais e maravilhas? Além de ver na sua vida e na sua casa, você vê na vida dos outros, esse crente que parece um crente tão simples, fica ousado, cheio do poder de Deus de liberar a vitória e a bênção de Deus. Quem quer? Não é todo mundo que quer não, hein? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Ok. Esse grupo daqui, esse aqui vai responder para os de lá, quando uma toda para lá, quando é que eles vão ver os sinais e maravilhas? Quando é? Quase que eu pedi para as pessoas assim, Diga comigo, quando eles se desesperarem pela face do Senhor. Agora de forma mais simples, diga assim, quando vocês amarem a Deus de todo o coração, quando a presença de Deus for a principal busca de vocês, os céus, levanta a mão de profeta, pelo amor de Deus aí, levanta assim, fica em pé essa turma de fogo aqui, ó. Aqui é só fogo, levanta aí, ó, pelo amor de Deus, vai, levanta a mão, igual o profeta, fica assim, ó, quicando assim, na ponta dos dedos, levanta assim, diga assim, os céus descerão sobre você.
Lembrei do Jonas lá no sítio, comandando um exército, lembra? Tem alguém cansado? Bicho, levantava assim que... Lembrou, Jonas? Vamos lá. É isso, gente. Eu vou te dar um exemplo que a gente conhece muito. Pouco tempo aqui eu já preguei sobre ela esse ano. Todo ano eu prego. Sobre Ana. Desesperada, porque ela estava frustrada, envergonhada. Sim ou não? Humilhada, ridicularizada, exposta. Dentro da sua casa tinha uma mulher para parir, porque o útero dela era seco. O marido dormia com a outra para fazer menino. E a outra passava os meninos na cara dela, dizendo que ela era de nada, que ela não conseguia nem dar o nome ao marido, que aquilo naquela cultura era muito importante. Quando eles iam para o templo, para uma festa anual, saíam de todos os lugares do país para irem. E nesse tempo estava o sacerdote em Siló. Diz que ela ia e chegava lá, ela ficava mais deprimida, mais triste, mais abatida, mais arrasada, entendendo não ter motivo para celebrar. Até que um dia ela estava mais triste do que das outras vezes, o marido foi lá e pegou a melhor parte da carne, deu para ela e disse assim: eu não sou melhor do que 10 filhos. Ela o amava, mas só ela sabia o que era arrancar do seu peito aquela humilhação. Aí diz a Bíblia que essa mulher se levantou. Meu Deus. É esse desespero que eu estou falando. Diz que ela se levantou, entrou. Quem aqui já viu sua mãe sair pisando assim, que parece que é um dragão, pisando e afundando tudo assim, e vem com a fúria, parece que as paredes saem da frente, tudo sai da frente, você encosta na parede, se puder, você entra debaixo da cama. Alguém aqui além de mim, já viu a mãe fazer isso alguma vez? Ok. Ana levantou assim. Ela estava determinada. E ela se lembrou de todas as promessas de Deus, e eles não tinham a Bíblia naquele tempo, como nós temos toda hoje. Eles tinham Pentateuco, não é? E aí os 5 primeiros livros. Ela se levantou. E com angústia de alma, ela começou a orar a Deus. E daqui a pouco as suas orações se misturaram com o seu clamor, com o seu gemido, com o seu choro. Alguém aqui já orou assim, pelo amor de Deus? Além de mim, alguém aqui que chega um momento assim, que as lágrimas falam mais alto, que o grito, você começa a gemer, que você começa a clamar. O negócio foi tão intenso, pastora Junayara, tão intenso, meus filhos, o sacerdote nunca tinha visto nada igual, porque aquele tempo era um tempo de crentes comuns. Ó, palavra dura, meu Deus. Era um tempo de crentes gelados, a começar da casa do próprio sacerdote. O povo ia lá para a festa, para celebrar, e daqui a pouco eles começavam a comer e beber, e daqui a pouco eles estavam chapados. Mas os céus se abriram naquele dia por uma mulher, no meio de uma multidão, de milhares de crentes reunidos na presença de Deus. Apenas uma fez Deus levantar do trono e estender o cetro na sua direção. Oh, xaramanda caná.
Anaraia Kandanama Choramanai. Aleluia! Glória a Deus! E essa mulher não está orando mais, ela está gemendo, ela está se estraçalhando na presença de Deus. Daqui a pouco os lábios só batem, não sai mais fala. Aquele choro, aquele negócio exprimido, sacerdote desconectado. Tinha muito tempo, tinha se tornado um líder espiritual comum, já não via mais a voz de Deus, e a Bíblia fala que nesse tempo Deus não falava mais. Preste atenção, que isso é muito forte. Deus não falava mais, parou de falar. O sacerdote vem, fica ligado, porque eu tinha uma direção aqui, Deus está me conduzindo em outra. Então, é palavra rema. O que está acontecendo aqui, nessa hora, de tudo aquilo que eu preparei, tem uma outra direção. Então, fica ligado aqui hoje. E o sacerdote acha que ela está bêbada. O nome daquilo era desespero. Era angústia. Era o desejo de se livrar de uma vez por toda daquele mal, daquela vergonha. E ela vira, ela não tem tempo para entrar na carne, porque ela está conectada no céu. Não é crente cheio de mimimi, já tinha, sabe quando você passa por cima dos mimimis, que você larga essas coisas porque você tem um propósito maior, aleluia, não é? Quando a gente está brigando demais, qualquer coisinha, magoei, tá, qualquer coisinha, é porque está faltando propósito, está faltando graça, está faltando unção, está faltando fogo. E ela diz, eu não sou mulher filha de Belial, eu não sou mulher endemoniada. É pelo excesso da minha dor, da minha angústia, é que eu venho derramando a minha alma na presença do Senhor. Ele simplesmente libera uma palavra. Eu quero te dizer que se você for tão conectado em Deus, se você for tão perseverante, se você for tão pela glória de Deus, Deus vai usar até os gelados, aqueles que estão desconectados com o trono, daqueles que estão distantes do propósito. Deus vai usá-los, porque eles são autoridade espiritual. Deus vai usá-los para liberar uma palavra na sua direção, para trazer a resposta. Aleluia! E ele diz uma palavra simples, que Deus conceda a petição que fizeste. Você sabe por que não precisava mais do que isso? Porque os céus já estavam abertos para ela. A gente vive hoje uma geração de crentes que fica esperando que os outros carreguem os seus fardos espirituais, que os outros orem por você, que os outros clamem. Não estou muito bem, não, ora aí por mim. Bem, se você não está muito bem, quem tem que ser o primeiro a orar é você. Quem vai abrir os céus é você. É você, diga, sou eu. É a minha fome. É meu desejo. Diga, é minha fome. É meu desejo. É meu desespero por uma resposta de Deus. Parece que só tem uns 4 ou 5 aqui. Essa hora já era hora para você estar se derramando na presença de Deus e dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou esse gelado. As coisas estão acontecendo é porque eu tenho pouca força de vontade, eu tenho pouca determinação, eu não sou perseverante. Senhor, é comigo!
quando ela recebeu a palavra, ela se levantou. Sabe quando você toca o coração do Eterno, você se levanta, porque você sabe que já está resolvido, glória a Deus. Eu quero te dizer que Deus vai levantar esse povo no nosso meio, que entra na presença de Deus e que só levanta quando a glória de Deus desce, quando a mudança acontece. Eu estava lendo hoje sobre um avivalista. E ele dizendo que estava indo de cidade em cidade, de igreja em igreja, de uma determinada denominação, e o fogo de Deus tinha se alastrado no meio do povo, e o líder daquela grande denominação, na Inglaterra, Escócia, virou para ele e disse assim: eu quero lhe agradecer, lhe honrar, porque o Senhor tem sido esse homem, esse líder de avivamento, o Senhor tem buscado e Deus tem honrado. Ele virou e disse assim: não sou eu a pessoa responsável por isso, não. Aí ele foi, virou e apontou para uma irmãzinha da igreja e disse assim: a responsável para que a glória de Deus descesse sobre essa denominação inteira é a irmã fulana de tal, porque é ela que clama, 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 até Deus manifestar a sua glória. Aí ele contou e disse assim: em todas as cidades, em noites de confronto e de avivamento, eu encontro essa irmã. Aí ele disse assim: uma vez eram 3 horas da madrugada, ela estava no templo orando. E eu disse assim: irmã, vai para casa. E ela virou e disse assim: eu não posso, porque eu preciso que a glória de Deus desça sobre esta denominação. Não era só a igreja local, não, era a denominação no país. Enfrentamos um tempo difícil do mundo, com essa pandemia que sacudiu os alicerces do mundo, da economia, da política, da ciência, deixou todo mundo de pires na mão, todo mundo sem o que fazer, até agora ainda não tem uma vacina. Em alguns lugares como o Brasil, ao invés de ir aproveitando para gastar o dinheiro, para torrar o dinheiro, outros aproveitando para tentar derrubar quem está no poder. E a igreja está dentro dessa briga. Eu tenho visto pastores, uns dizendo é tempo de orar, e outros brigando, se posicionando como militante político, batendo, postando, dizendo o que não edifica e o que não muda. Hoje eu conversava com um pastor, amigo meu amigo de infância. Estou em Campo Grande, numa igreja batista. E eu perguntando sobre essas questões da pandemia, ele disse assim: a nossa cidade tem 1 milhão de habitantes, e até agora só morreram 11 pessoas. O povo está procurando ter o cuidado, mas o comércio está aberto. Aí ele disse assim, aí ele disse assim: o prefeito de nossa cidade tem 2 anos que ele se converteu a Jesus. Aí ele disse assim: só precisa ver cada palavra que sai dos lábios dele, louvando a Deus pelo cuidado, por sua graça sobre nossa cidade. Está sendo discipulado, 2 aninhos só na fé. De onde vem a resposta? Quando esse problema vai mudar? Tem mais de mês já de pandemia, não tem?
Quem aqui já me ouviu falar que só a igreja tem o poder para mudar isso? Que quando a igreja se voltar de fato para Deus, os céus vão abrir, as coisas vão mudar. Já surgiu profecia de tudo quanto é jeito. Teve uma do tal do 3 dias de escuridão, quem viu essa? Todo mundo viu, rodou o Brasil todo. E o povo desesperou. Eu disse assim, isso não é de Deus. Foram descobrir, ano passado, em maio, foi liberada a mesma palavra. Americano, uma mulher católica romana, que tinha liberado essa palavra. Nada a ver. Teve um negócio do sonho do menino, não teve? Esse eu já fiquei assim mais atento, porque é um inocente, uma criança, que teve acho que mais de um sonho, não é? Quem viu esse? De que a partir de 1º de maio, o problema estaria resolvido. Quem viu? Poucos viram. Deu 1º de maio e hoje são 17. E o problema não acabou. Já tiveram várias, para mim não ficar citando todas. Faz isso, faça aquilo, faz mais isso, Deus falou aquilo. E não é isso que tem se confirmado no coração, no meu coração, e não é isso que nós estamos vendo no dia a dia. E eu digo, de onde virá a resposta? Dos joelhos da igreja.